Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando com o seu comentário, seu like. Diz aí de qual lugar abençoado do Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite e após o almoço, com Leonardo Miller. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o que, segundo ele, é o prenúncio de que em breve o Brasil terá a gasolina mais barata do mundo. Petrobras reduz o preço da gasolina. A partir desta data de 20 de julho, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. A redução é de 5,18%. Brevemente, o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo, escreveu o presidente da República em rede social. E como ele falou, a Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras de combustível. O reajuste vale a partir desta data de 20 de julho, fazendo com que o litro fornecido pelas refinarias da estatal caia de R$ 4,06 para R$ 3,86. Não houve alteração no preço do diesel, cujo litro permanece em R$ 5,61 desde 18 de junho, e o governo está estudando medidas para que também uma redução aconteça em torno do diesel. A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia, a Petrobras reduziu o preço em 10 centavos, de R$ 3,19 para R$ 3,09. Desde então, todos os reajustes aumentaram o preço do combustível, não é? Então, a última redução de R$ 3,19 para R$ 3,09 e depois só aumento, só ajuste para cima, não é? Então, é algo realmente muito bom, inédito neste ano, partindo da Petrobras. Segundo o comunicado divulgado pela empresa, essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina e é coerente com a prática de preços da Petrobras. A estatal afirma que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Agora veja se você concorda com Janaína Pascoal. A deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, pré-candidata ao Senado pelo seu estado, fez uma série de tweets propondo união da ala conservadora contra Lula. Segundo Janaína Pascoal, não é um concurso de bolsonarismo. Você que é bolsonarista e fica apontando o dedo na cara de quem não é tão bolsonarista quanto você, saiba que está fazendo campanha para Lula. Não é hora de afastar, é hora de reunir. Afinal, não estamos em um concurso de bolsonarismo, mas às vésperas de uma eleição difícil. Bolsonaro não vai se eleger com os votos de quem pensa ou diz que pensa 100% como ele. Parem de trucidar quem votou nele em 2018 e ousou discordar de seu governo. Temos que trazer esse povo de volta. Pensem, pelo amor de Deus. Repito, isso não é um concurso de bolsonarismo. É exatamente isso que vocês, bolsonaristas, estão fazendo. Parem de charopada ou vão perder feio. Olhem para os pontos de união, não para os de cisão. Temos que reunir todos os grupos e subgrupos de 2018. Todos. Imagine minha irmã entrando numa briga e, quando eu chego para ajudar, os outros irmãos dizendo: mas você não a apoia, você gritou com ela, você não entra na casa dela por causa dos gatos, e aí vai. Mimimi, mimimi, disse Janaína Pascoal. O que você acha da posição dela e se isso realmente é útil para as eleições envolvendo o nome de Bolsonaro? Após o Congresso Nacional ter promulgado a proposta de emenda à Constituição dos auxílios, que permitiu a criação de um pacote social neste ano,
o governo federal começa a articular o pagamento das medidas aprovadas. A PEC abriu possibilidade para o governo desembolsar 41,2 bilhões de reais em benefícios sociais. E aí estão a ampliação do Auxílio Brasil, dos atuais R$400 para R$600, a criação de um vale de R$1.000 para caminhoneiros autônomos, tem o auxílio ainda sem valor definido para taxistas, a ampliação do Vale Gás e repasses ao programa Alimenta Brasil. A ampliação para R$600 do Auxílio Brasil, gente, o programa social que substituiu o Bolsa Família, valerá até dezembro deste ano. O custo da medida será de 26 bilhões de reais. Os recursos também servirão para zerar a fila de beneficiários que ainda aguardam a inclusão no programa. Segundo o Ministério da Cidadania, a liberação do auxílio turbinado deve ocorrer entre os dias 18 e 31 de agosto. Pelo calendário atual, os depósitos são feitos conforme o final do número de identificação social NIS do cidadão inscrito no Cadastro Único. O governo ainda corre contra o tempo para também antecipar o pagamento do acréscimo de R$200 por beneficiário. E a ideia é começar as transferências já no dia 9 de agosto. A antecipação ainda não foi definida, no entanto. E o Ministério do Trabalho e da Previdência se prepara para pagar já na primeira quinzena de agosto 2 parcelas dos auxílios para caminhoneiros e taxistas. A PEC dos auxílios prevê que as 2 categorias recebam 6 parcelas que seriam pagas de julho a dezembro. O governo, no entanto, não conseguirá resolver questões burocráticas do pagamento agora até o final de julho, por isso a previsão de 2 parcelas para agosto. O ex-jornalista da Rede Globo, Marcos Uchoa, que trabalhou aí 34 anos na emissora, cobriu centenas de matérias investigativas, revelou um dos segredos das dificuldades da Globo, não é? No podcast aí Inteligência Limitada, de Marcos Vilela, Marcos Uchoa, Rogério Vilela, Marcos Uchoa revelou o seguinte: ele admitiu que a Globo ficou em uma situação bastante desconfortável, gente, ao ter que cumprir a legislação trabalhista existente no Brasil e colocar todos os funcionários em regime de CLT. Muitos com grandes salários na Globo eram somente contratados com salários altíssimos, mas sem pagar os impostos ao governo federal, tanto o colaborador quanto a Globo. Uma das coisas que Bolsonaro fez, disse Marcos Uchoa, pessoas que tinham um salário melhor na Globo ganhavam como pessoa jurídica. E no primeiro ano do Bolsonaro, ele já foi para cima da Globo, em termos trabalhistas, dizendo que isso não podia ser assim, explicou Marcos Uchoa recentemente. Ele é filiado, inclusive, ao PSB e deve estar aliado ao petista Lula agora nas eleições. E todo mundo voltou a ser funcionário, disse ele. Até Galvão, até Faustão, todo mundo tinha que ser funcionário, disse Marcos Uchoa. Pois é, gente, no entanto, a verdade é que a questão é de lei, não é? De burlar o certo, as exigências legais, de só querer ganhar e ganhar. Por essas e outras que ficou realmente difícil para a Globo e talvez isso ajude até a explicar também um pouco do tanto laço que a Globo dá em Bolsonaro. E os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina anunciaram a redução do ICMS do etanol hidratado. Em São Paulo, a alíquota passou de 13,3% para 9,57%. A estimativa do governo é que a ação reduz o valor na bomba em 17 centavos. Em Minas Gerais, a alíquota passou de 16% para 9%. Além de seguir aliviando o bolso dos mineiros, a redução do imposto manterá a competitividade do biocombustível, importante gerador de empregos em nosso estado, disse o governador mineiro Romeu Zema nas redes sociais. Já no Paraná, o ICMS do etanol passou de 18% para 12%. Em Goiás, o imposto passou de 30% para 17%, o que deve gerar uma significativa diminuição no litro do combustível nas bombas. Aí não é só a gasolina baixando, o álcool também. Outros serviços também tiveram a cobrança de ICMS reduzida em Goiás, como serviços de telecomunicação
de 29% para 17%, e energia elétrica de 25% para 17% para famílias de baixa renda e de 29% para 17% para os demais consumos. Essa redução ocorre como consequência da promulgação de uma emenda constitucional que prevê compensações da União para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Essa emenda faz parte da mesma proposta que prevê o aumento de benefícios sociais e criação de outros até dezembro. Em entrevista a jornalistas portugueses, a cantora Anitta, disse que conversou com Lula antes de anunciar que vai votar no petista. A cantora afirmou que explicou ao petista qual estratégia Lula deve seguir para ganhar a eleição. Conversei com o Lula, inclusive antes, falei: olha, Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você, porém nessas eleições estarei ao seu lado apoiando, se quiser apoio em mídias sociais, que eu entendo bastante, TikTok, essas coisas, vou apoiar. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar, disse Anitta em vídeo que circula nas redes sociais. O que dá é para abrir os olhos das pessoas de que a única opção no momento é essa, que é o meu caso. Queria que fosse diferente, mas não dá para ser. No próximo ano a gente luta pelos ideais que a gente acredita, mas neste ano acho que a luta principal é manter um ambiente seguro para os LGBTQ, para as travestis, trans, para as outras religiões, acrescentou Anitta. Tem gente até falando, ela sugeriu para dar sorte para que o petista faça uma tatuagem, sabe-se lá onde. O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que a geração de empregos e cuidado com as pessoas serão o foco da sua campanha no estado. Em entrevista à Jovem Pan, ele defendeu a importância de apresentar o projeto de governo aos cidadãos, citando temas como habitação, revitalização do centro de São Paulo, tratamento dos dependentes químicos e os cuidados com pessoas vivendo em situação de rua, além de pautas como melhorias na saúde e educação, além de questões envolvendo a capital, a Grande São Paulo e também todo o estado. A oficialização da candidatura do ex-ministro ao governo de São Paulo acontece no mesmo dia da convenção do PSDB, que também vai confirmar a candidatura de Rodrigo Garcia, atual governador, ao estado. A gente vai colocar de novo o nosso projeto, as nossas propostas. Vamos trazer o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que tem nos incentivado e caminhado conosco esse tempo todo. Então vamos mostrar a importância de ter o governo de São Paulo alinhado com o governo federal, disse Tarcísio, que confirmou a presença de Bolsonaro na convenção agora no final de julho. E também, falando em Tarcísio, ele esteve acompanhando o presidente Jair Bolsonaro em conversa com apoiadores nesta terça-feira. Ô, Tarcísio, o Porto do Guarujá e o túnel de Santos do Guarujá, vai sair? Vai, está modelado. E aí, com a desestatização do porto, a gente tem o dinheiro para fazer o túnel. Então, não tem mistério. O problema do túnel era financeiro. Aí, precisava de criatividade. A criatividade pega o dinheiro da venda do porto, o porto vai receber 20 bi de investimento e você ainda põe ali 3,5 para fazer o túnel e resolve o problema. Quem é mais bonita, eu ou Tarcísio? Os dois. O nosso presidente, ele é tudo. Eu prefiro o Bolsonaro. Nós paramos como capitães para não ficarmos idosos. Aquela foto que rola na internet, vocês pequenininhos, é verdadeira? Aquela foto que rola na internet, vocês dois, bem jovenzinhos. Que rola na internet. Quantos idade, Tarcísio? 40? Mas acho que é. Sabe qual é a diferença minha para ele? 20 anos. Quem tem cara de mais novo? Eu. É fake. 20 anos. Não. Quando ele nasceu, eu estava no terceiro ano da academia. Quase formado já. Estava nascendo. Vocês não estudaram? Estava usando fralda. Fralda de pano. Nem sei. Você sabe? Eu sou do tempo, lógico, de fralda de pano.
E eu era o segundo filho de uma ninhada de 7 da minha mãe. O que eu lavava de fralda em casa. Também lavei. Tinha esse papo de máquina lavar roupa, de contratar alguém para trabalhar, não. Eu também. Minha mãe também. Aquele varal assim, tinha 30 metros de fralda. Minha mãe era branquinha. Eu deixava branquinha a fralda. E o presidente Bolsonaro, em sua conversa com apoiadores, também comentou sobre a ligação, a conversa que teve com o presidente Zelensky da Ucrânia. A gente é obrigado a importar diesel de fora. Estamos negociando com a Rússia agora a importação de diesel. Não me pergunte que foi tratado. Ontem ele ligou para mim, né? O presidente da Ucrânia, conversei com ele. Lógico, tem uma turma ali, uns 600 mil pessoas interessadas que moram no Paraná, que são descendentes de ucranianos. Mas eu sou presidente do Brasil. Quero a solução, quero a paz. Isso que é o bem da gente. Conversei com ele. Primeira vez na face da Terra. O presidente que pensa no povo. Nunca se viu isso. Por isso que é tão difícil, presidente. E sempre sorrindo, né? Por exemplo, essa negociação de diesel com a Rússia podia ter sido feita ano passado, ano retrasado. Por que não fizeram? Eu não vou dar resposta para você. Olha só, logicamente tudo que você faz no mundo tem reflexo para a gente. Às vezes não é tanto assim. A guerra tem um problema no combustível? Tem. Mas no meu entender está potencializado. O que está acontecendo com a Europa? Estão fechando o registro de gás para lá. Faltou energia, vai ter que procurar em outro lugar. Não tem gás para vender no mundo. O Brasil tem tudo. Tem tudo. É por isso que a maioria é por isso que os grandes países não querem nosso sucesso. Tudo para ser uma Os potência. grandes países não querem nosso sucesso. O Brasil é muito rico. Se fosse uma coisa aqui funcionasse, meu amigo, não tinha quem segurasse o Brasil, né? Um cara do meu lado aqui que conversa com um caminhoneiro. Como é que é o lobby dos combustíveis no Brasil? Dá para imaginar o que é isso, pessoal? Tem alguns que falam, vai lá, resolve. Bem, a refinaria da Bahia está vendendo diesel mais barato que as refinarias outras que estão estatizadas na Petrobras. É isso mesmo? Eu começo a analisar. Eu não vou dar o jogo aberto, você dá, é até muito fácil. O álcool tem uma resposta boa, chama-se venda direta. Foi difícil, levou mais de um ano, aprovamos. Hoje você vai no local e tem uma usina ali de álcool. Você atravessar a pista, o álcool está abaixo de R$4. Então não precisa mais vender para a distribuidora, que às vezes andava, o mesmo álcool fazia aqui, andava 500 quilômetros, voltava 500 km para vender no posto aqui do lado, isso não tem mais. Então tem local especial, Mato Grosso, por exemplo, está abaixo de R$4 em alguns postos, não sei se são todos, abaixo de R$4. Chama-se venda direta, tiramos o intermediário. Imagina o que esse intermediário fez para não aprovar esse projeto no Congresso. Eu moro na cidade de Lençóis Paulista que tem 3 usinas. Vê como é que está o álcool lá. 3,90. Está confirmando aí, pessoal. Até 3,85. Agora o que é mais fácil para mim? Ficar quieto e comer aí, né? E tomar um vinhozinho de 10 pau a garrafa. Se bem que eu nunca tomei de 10 pau, tá? Eu tomei já de 10 ml, que é o sangue de boi. Cabeça de touro. E é bem bom. Mas depois do primeiro copo, tudo é bom. O deputado Hélio Lopes está em uma batalha, gente. O parlamentar protocolou o Estatuto da Oportunidade Social, que visa revisar e substituir o Estatuto da Igualdade Racial feito nos governos petistas. Em suas redes sociais, ele publicou: após 3 anos e meio de muito trabalho, estudo e análise, como parlamentar, constatei que a esquerda utilizou a força da lei para dividir a sociedade brasileira entre negros e brancos ou entre negros e não negros. Verifiquei que a forma que eu posso combater este mal é através de ações legislativas, com o objetivo de desfazer as armadilhas da esquerda. Fiz e protocolei o Estatuto da Oportunidade Social, que visa revisar e substituir o Estatuto da Igualdade Racial, feito nos governos do PT. O referido estatuto teve o nítido objetivo de dividir a sociedade brasileira em negros e não negros, e prosseguiu.
Quando falamos de igualdade, não podemos segregar o povo brasileiro. Pelo contrário, devemos unir a nação. Nesta semana, apresentarei como o Estatuto da Igualdade Racial tenta dividir a sociedade brasileira através da reparação histórica. Também apresentarei as contradições desta narrativa esquerdista e como podemos fazer um estatuto que una os brasileiros independentes da cor, etnia ou sexo, disse Hélio Lopes. E é uma grande verdade, gente. Se você analisar, por exemplo, nós temos um grande talento da música, não é? O Neguinho da Beija-Flor, sendo chamado de Neguinho, como defendeu, justificou em um vídeo Caetano Veloso, falando do motivo de que aqui no Brasil é comum a gente chamar alguém de neguinho, não é? No passado era algo carinhoso, nego, não é? Independente da cor. É um apelido, é um chamado, não é? O Neguinho, pois é, Neguinho da Beija-Flor, que eu aprecio muito, não é? Tem boas músicas aí, samba, pagode, enfim. Aí, Nelson Piquet agora foi crucificado porque chamou Hamilton de neguinho. Então são pesos e medidas de uma política repleta de mimimi e que não faz bem para todo o povo brasileiro, brancos ou negros. Hélio Lopes, com todo o carinho e respeito, tem toda a razão em lutar pela união do povo brasileiro, não é? Está realmente bem intencionado o parlamentar. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez, não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Leda Almeida Coelho e Miraci Machado de Carvalho, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Não esqueça ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, logo após o almoço, com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.